Boa noite a todos novamente. Vamos começar a nossa aula 16. Vamos falar hoje sobre os últimos sacramentos que faltam, a penitência e a unção dos enfermos. E aí a gente já parte para os mandamentos na aula que vem, que é a última parte aqui do nosso curso. Vou começar com a oração inicial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Bom, pessoal, vamos fazer a nossa revisão, como sempre. E como hoje é a aula 16, a gente vai fazer uma revisão das últimas 5 aulas, para a gente estar sempre assimilando o conteúdo, né, com essas revisões mais espaçadas. Na aula número 11, a gente falou sobre eclesiologia. A partir da aula 11, a gente entrou na segunda parte do curso. Então, são as primeiras 10 aulas. E a partir da 11ª, a gente entra nessa parte, o que fala que para a gente entender mais a parte constitutiva da igreja. Por isso que a gente está falando dos sacramentos e dos mandamentos. Só que antes de falar dos sacramentos e mandamentos, foi preciso que a gente tivesse uma introdução sobre eclesiologia, o que é a igreja. Porque eu não consigo entender com plenitude o que são os sacramentos e o que são os mandamentos se eu não entender anteriormente o que é a igreja. Eu não consigo entender o que é a igreja sem entender o que é a paixão e morte de Cristo, o que é a redenção, coisa que a gente viu no primeiro bloco. Então, nessa aula 11, foi a primeira aula de eclesiologia, a gente explicou o que é o conceito de espírito, né, que pode ter a gente nomeou um triplo significado, pode significar tanto a parte espiritual humana, que é usada pelos antigos, pelos gregos, o espírito no sentido mais amplo, né, por assim dizer, a parte espiritual, pode ser sinônimo de alma, e pode ser também aquela parte mais interior que há de mim, que Santo Agostinho chama de interior íntimo meus, né, aquilo que é mais interior em mim. E esse é o conceito de que a gente usa propriamente o termo. Então, o espírito é aquela parte, como se fosse a parte da alma onde está o meu eu no seu mais profundo ser. E é nessa parte que nós nos relacionamos com Deus. E aí, depois de conceituar o que é o Espírito, a gente falou sobre o que é o Espírito Santo, né? Terceira pessoa da Santíssima Trindade, sua natureza relacional. A gente utilizou esse conceito do Espírito, o nosso espírito humano, por analogia ao Espírito de Deus. Então, portanto, a gente, com esse conceito do Espírito humano, a gente consegue ter algumas propriedades por analogia do Espírito de Deus. E aí a gente entende, a partir desse ser relacional, que é o Espírito Santo, que relaciona o Pai com o Filho, a gente entende a natureza da igreja, porque a natureza da igreja, quando é iluminada pelo Espírito Santo, é o que possibilita a nossa unidade, porque é como se fosse o Espírito da igreja, é o Espírito Santo. Por isso que a igreja, ela é um corpo, uma unidade espiritual, uma realidade espiritual, porque o que dá essa unidade espiritual, que é feita por nós, que somos membros da igreja, somos partes desse todo, é esse espírito que foi enviado por nós, e a partir disso a unidade. É por isso que quando há cisma, o espírito é como se ele fosse a pessoa. O cisma é uma parte da árvore que está fora da árvore por inteira. Então ela seca, né? Ela murcha, né? Jesus usa esse exemplo no Evangelho. Então, se você arrancar o galho murcha, o galho seca, porque ele não está recebendo o nutriente. Qual é o nutriente dessa árvore que é a igreja? É o Espírito Santo. E aí a gente explicou o que é o conceito de igreja, né? O eclésia, que é chamar para fora, as 3 dimensões da igreja, a igreja local, a igreja universal e a igreja como assembleia litúrgica, liturgia aqui sendo o ofício público direcionado a Deus, né? Aí a gente separou a igreja como militante, padecente, triunfante, né? Que são os intervalos do que é a igreja. Militante, nós estamos militando em terra, padecente no purgatório, triunfante que já está nos céus. E a gente entendendo essa igreja nessa unidade como um elevador divino, essa participação na natureza divina, que é o verdadeiro cumprimento da nossa redenção. Por isso que ela é una, santa, católica, apostólica. Unidade, santidade, porque é o corpo de Cristo, católica, porque é universal, e apostólica, por conta da sucessão deixada por Cristo, por meio dos apóstolos. Na aula 12, falamos também sobre eclesiologia, só que agora, em específico, mas a relação própria da igreja como instituição também material humana, não só na sua realidade espiritual, que se relaciona muito com o Espírito Santo na aula 11, mas agora na sua parte mais humana. O que é essa parte mais humana? Né? É a estrutura da igreja hierárquica, composta pelos seus sacerdotes, seus ministros, que compõem as funções de governo,
né, realizam um sacerdócio ministerial de Cristo e compostos por nós leigos que somos, cumprimos o sacerdócio comum da igreja. Então, a unidade da igreja está aqui, os sacerdotes agem em persona Christi Captis, a cabeça da igreja, e nós somos outros membros do corpo, estamos no mundo evangelizando. Algum de nós tem a vocação laical no meio do mundo, outros têm a vocação religiosa, rezando pelo mundo, né, se isolando para rezar pelo mundo, e a gente consiste nessa grande quantidade de carismas dentro da igreja. É aquele termo clássico, fora da igreja não é salvação, porque só há salvação nesse corpo, nessa arca de Noé representada no Antigo Testamento, essa arca que é a arca da salvação. E a gente relaciona com os tipos de batismo, né, que tem o batismo de sangue, que é o batismo dos mártires, mesmo que não fossem batizados, o batismo de água, que é o batismo mais comum, e o batismo de desejo. Dentro dessa espécie do batismo de desejo, estão aqueles que não tiveram acesso à pessoa de Cristo, portanto, não tiveram acesso à sua igreja e podem ser salvos, tanto por quererem ser salvos, tanto por não terem conhecido, por ignorância. Então, fora da igreja não há salvação, mas existe essa pequena exceção que é sempre importante a gente lembrar. No final dessa aula, a gente falou também sobre a famosa, tão debatida infalibilidade, né, do Papa e do magistério da igreja em concílio, explicamos o conceito de ex cathedra, por que essa infalibilidade está ligado a posição de autoridade que Cristo concede à igreja, por que ela não é uma coisa usual, não é uma coisa que tudo que o Papa fala está dentro dessa infalibilidade, mas são coisas específicas, etc, etc. Na aula 13, a gente já começa falando sobre os sacramentos. Sacramentos que são exercidos por meio da liturgia, que é o ofício público dedicado a Deus, e o conceito clássico de sacramento, que eu falei para vocês terem na cabeça. Se alguém perguntar o que é o sacramento, é o sinal eficaz da graça. Sinal eficaz da graça. É a forma que Deus manifesta a graça de forma direta, ex opere operato, por conta da autoridade divina. Não depende do operador. Né? Não depende do operador, não depende daquele que recebe, mas depende justamente da autoridade de Deus que concede essa graça. É claro que as disposições daquele que recebe são importantes, porque eu, pela minha liberdade, eu preciso estar melhor disposto para receber aquele sacramento e usufruir dos seus efeitos, né? Os efeitos desse sacramento. Nessa aula 13, a gente falou sobre o que é a graça, propriamente. Né? Se eu estou falando que o sacramento é sinal eficaz da graça, eu preciso entender o que é a graça. A gente deu aquela definição muito básica da graça, né? Aquele poder que emana de Deus. Né? A graça é um poder que emana de Deus, o que nos possibilita a nossa santificação. Ela pode ser tanto uma graça habitual, ou seja, uma graça que está sempre ali, permanente, é a graça que a gente ganha com o estado de graça, quando a gente está em Deus, né, depois da confissão, comungando. A graça atual, que é aquelas graças que Deus insere na mentalidade dos homens, que não depende muito de uma habitualidade, então por isso que ela é atual, para alguma coisa específica pelo cumprimento da ação divina. Às vezes a pessoa nem católica é, mas ela pode receber uma graça atual. A graça sacramental, que é conferida pelos sacramentos, e os carismas, como eu falei para vocês, né? Os carismas que são essas graças especiais de acordo com a vocação de cada um individualmente. Por fim, nessa aula a gente falou sobre o batismo. O batismo é a nova vida em Cristo, símbolo da vida e símbolo da morte. Morro para mim mesmo, né? Para o eu antigo, nasço para o eu novo. Né? Esse eu novo é um eu que busca imitar a Cristo, busca a felicidade dentro da pessoa de Cristo, que é aquilo que há no nosso coração, como a gente falou na aula 1. E a fórmula é a fórmula trinitária mais a água, né? O ministério comum, o ministério ordinário, o ministro ordinário, aquele que tem o ministério da ordem. E, excepcionalmente, qualquer um pode batizar em situações urgentes, etc. Na aula 14, falamos sobre Eucaristia e confirmação. Falamos que esses 3 sacramentos são chamados de sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e Eucaristia. Compõem uma certa unidade. A crisma é essa confirmação da graça batismal. Confirmação de quê? Essa confirmação pela maturidade espiritual, que não necessariamente tem a ver com a idade, mas a maturidade especial de sermos chamados soldados de Cristo, cumprir efetivamente esse chamado de sermos católicos, membros da igreja. O meio desse sacramento é o óleo com bálsamo, né? É o meio que se utiliza, né, bento pelo bispo, o ministro ordinário desse sacramento, para nos conceder com maior eficácia os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo. Com os dons do Espírito Santo, com esse sacramento, eu sou um católico, vamos dizer assim, um católico completo, porque com esses dons do Espírito Santo eu consigo compor essas partes do corpo, que são essa igreja, e a partir disso posso bem realizar a minha vocação no mundo. Né? E a Eucaristia é o sacramento por excelência, porque a Eucaristia eu consigo me unir a Deus.
essa unidade que é material espiritual, porque a Eucaristia é o próprio corpo, é o próprio Cristo que se dá. Então ele complementa e ele é o fundamento de todos os outros sacramentos. É essa unidade, essa relação pessoal ali na comunhão, tomar o corpo e o sangue de Cristo. Isso que faz a gente ter forças para poder realizar, poder ser santos. A gente não é santo por nosso mérito próprio, mas é efeitos da graça de Deus em nós. E aí a gente fala da Eucaristia como o ápice da vida da igreja. A gente falou sobre a transubstanciação, como que se dá a Eucaristia. Depois vocês vão lá nessa aula, porque isso é muito importante, saber explicar o que é substância, o que é acidente, para poder entender bem o que acontece ali na transubstanciação. Depois o rito da Eucaristia, a Santa Missa. O ministro ordinário é a ordem, o sacerdote, né? Tem o ministério para a Eucaristia, e ali o requisito é o pão e o vinho para que faça a transubstanciação. Na última aula, finalmente chegamos na parte da revisão da última aula, falou sobre o matrimônio e a ordem, né, que são os sacramentos que vivificam a igreja. Primeiramente, o sacramento do matrimônio. A gente falou um pouco, antes de falar do matrimônio, ele falou sobre o cisma do Oriente, também importante para a gente discernir algumas coisas. Mas o matrimônio é uma instituição real, não é um contrato jurídico. A gente fez toda essa diferenciação, os efeitos. Por que o matrimônio hoje ele não é compreendido por conta dessa questão jurídica, que as pessoas perderam o conceito de lei natural, perderam o conceito de natureza humana, o que é natureza humana, o que é lei natural. Para isso, a gente tem a teologia do corpo, que é recente, esses escritos, as homilias do Papa João Paulo II, que são uma aplicação do método fenomenológico, né, que se chama uma escola, fenomenologia, que é a aplicação de um método filosófico na teologia para explicar a antropologia humana, ou seja, o que é o homem, o que é essa vida afetiva, a vida sexual dentro da humanidade, né? Tem os livros, umas bibliografias que eu botei no vídeo passado, né? E os atributos desse casamento, é o consentimento, essa finalidade que é a união entre o homem e a mulher, essa complementariedade entre os dois sexos, né? Que é realizada por meio da união carnal, da união espiritual, essa união de substância. Homem e mulher se tornaram um. Né? E a consequência dessa união do homem e da mulher é a abertura à vida, né? A abertura à vida para receber os filhos. Né? E o sacramento da ordem é o exercício do sacerdócio ministerial, como a gente já falou, é o cumprimento da sucessão apostólica, é aquele que exerce a função de governo da autoridade, é aquele que está ali para servir os outros, né? Aquele que exerce propriamente a vida de Cristo, né? Todo sacerdote, o seu ministério está relacionado diretamente com Cristo. De nós também, mas ali especificamente, porque é uma doação total a uma pessoa, que é a igreja, a uma pessoa que é Cristo. Né? Nessa unidade de Cristo, a igreja, o sacerdote, é esse cumprimento. Por isso que é uma vocação muito importante, muito bonita na nossa igreja. E só pode ser concedido por um outro sacerdote, né? Por outro ministro, que recebeu a ordem. Vamos começar a aula de hoje. Essa revisão foi um pouco longa, mas importante para a gente sempre estar consolidando conteúdo. Uma pergunta que foi muito interessante, que foi na aula passada, foi até o Will que fez essa pergunta, sobre o casamento de Maria e José. Né? Porque esse matrimônio de Maria e José, ele é anterior ao matrimônio como sacramento instituído pela vida de Cristo. Então a gente pode se perguntar, esse sacramento do matrimônio de Maria e José é um verdadeiro matrimônio? Né? Como que isso pode ser respondido? E outra, como que eram os sacramentos antes da vida de Cristo? Como que eles se realizavam? São Tomás, na Suma Teológica, no livro 3 da Suma, ele responde, na terceira parte, ele responde especificamente essa pergunta, né? Se o casamento de Maria e José eles podem ser chamados um verdadeiro matrimônio. São Tomás ele começa pelo conceito de perfeição. Ele fala que a perfeição de algo é dupla, né? Uma primária e uma secundária. Ele fala que a perfeição primária é pela forma e a perfeição secundária é pela operação. No matrimônio, essa perfeição primária, essa forma, é essa unidade indivisível das almas, né? É a unidade que há entre homem e mulher. E essa unidade existiu em Maria e José. E essa operação, né, que é o modo com que você se realiza essa forma, realiza essa finalidade do matrimônio, é justamente pela união carnal com a geração da prole, né, dos filhos. E isso não ocorreu em Maria e José. Né? Maria e José tiveram um casamento virginal. Então, eles cumpriram secundariamente o matrimônio de forma parcial. Então, de forma parcial, porque Cristo, que é filho de Deus, foi educado por José e por Maria como um casal. Né? Então, São Tomás ele faz esse questionamento.
Mas aí ele cita até uma frase de Santo Ambrósio que diz assim: não te perturbes com chamar frequentemente a Escritura a Maria de esposa, pois a celebração do casamento não implica em perda da virgindade, sendo apenas a testificação das núpcias. Aí ainda restaria aquela pergunta, né? Pô, então você está falando que o casamento de Maria e José não é um casamento total, né? Como é que fica isso, Matheus? Olha, o que eu responderia para vocês? A gente pode ter... Eu acho que isso não tem uma clareza, pelo menos eu não conheço uma clareza teológica sobre isso, uma certeza teológica sobre isso. Eu diria que poderia existir duas opiniões válidas sobre isso. Primeiramente, eu posso considerar o casamento de Maria e José como um casamento pleno e verdadeiro, não um casamento parcial. Por que eu posso falar isso? Porque poderia dizer que o casamento de Maria e José é uma antecipação do sacramento. E é o matrimônio por excelência, porque é o matrimônio que existe por conta de Cristo. E Cristo nasce nesse matrimônio, não por meio desse matrimônio, não com união carnal, porque Cristo é filho de Deus e Maria é virgem, mas é o sacramento por excelência porque ele recebeu uma graça especial para serem pais de Cristo. Então, esse seria o motivo que justificaria esse casamento pleno e verdadeiro. Em segundo lugar, você poderia falar, não, existe um casamento parcial, não exatamente por conta das núpcias, né? Não por conta do ato sexual, mas porque o sacramento é anterior à vinda de Cristo, a instituição do sacramento completo pela vinda de Cristo, né? Só que você poderia falar que, na verdade, Cristo ele institui o matrimônio, né? Olhando, claro, como aquilo sempre existiu na história, como deveria ser, né? Que o homem foi pervertendo por conta do seu pecado, mas Cristo, quando ele institui o matrimônio olhando para a sua experiência humana. Então, o matrimônio que existe hoje, ele não é somente um matrimônio idealizado por Deus, mas um matrimônio vivido por Deus por meio de Cristo, por meio de Maria e José. O que tornou a noção de Jesus no matrimônio real, porque é a experiência humana de Jesus, né? O que seria muito bonito também, essa posição teológica. E aí a gente entra numa outra questão, que é a possibilidade de um casamento que se chama casamento josefino, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é justamente esse casamento que existiu entre Maria e José, que é um casamento sem o ato sexual, um casamento em virgindade. É totalmente excepcional, é muito raro de acontecer, mas é permitido pela igreja. E como que isso funciona? São pessoas que se casam, só que elas fazem por pleno consentimento deles não terem o ato sexual, né? Como se eles vivessem como anjos, né? Assim como Deus fala, né? Mas isso aqui é uma coisa muito delicada, exige uma direção espiritual, exige uma maturidade muito grande das duas pessoas, porque a parte da consumação do casamento é algo muito sério. Por mais que a gente possa até falar que não é algo necessário para o matrimônio, tanto que é algo que não ocorre nos céus, é algo que é um direito-dever dos cônjuges, né? Então, ou seja, tem que ser algo que esse tipo de casamento virginal tem que ser algo querido pelos dois, né? É um consentimento muito pleno. E a partir do momento que um desses não querem mais, isso se torna impossível. Esse tipo de casamento se desconstitui, né? Então, esse casamento ele pode existir, pode ser consagrado, mas a partir do momento que um não queira mais, ele não consegue se sustentar assim, nessa característica dele. Porque a união carnal é um dever e direito dos cônjuges, né? Então, essa é uma questão muito delicada, isso quase não existe. Existem exemplos de casais, matrimônios santos, né? Entre santos que existia esse tipo de casamento josefino, mas exige muito cuidado, porque pode levar até uma oposição contrária relacionada à soberba, uma confusão, né? A união carnal, como São Paulo fala, no matrimônio, também é dada por conta da nossa tendência da natureza, né? O ato sexual faz parte da natureza do homem, não é qualquer um que tem esse dom celibatário. Então, essa disfunção, se não for exercida com muito cuidado, com muita maturidade, pode levar até um absurdo, um pecado contra a castidade no casamento, o adultério, porque ele não foi feito com um devido cuidado. Então, é algo muito raro e muito delicado. E aí a gente entende, a gente consegue entender isso propriamente, porque os sacramentos, eu falei, os sacramentos só existem a partir da instituição por Cristo. Então, os sacramentos antes de Cristo, eu posso falar que existia sacramentos antes de Cristo? Não, propriamente não, porque quem instituiu os sacramentos foi Cristo. Mas eu posso falar acidentalmente que sim, existiam sacramentos. Não o mesmo tipo de sacramento, não é ex opere operato, não é esse sinal eficaz da graça total, mas existia um prenúncio desses sacramentos no Antigo Testamento. Então, já existiam matrimônios, tipos de matrimônios, que não eram matrimônios plenos, né, como é um matrimônio depois de Cristo, assim como existiam outros ritos, que existia o sacerdócio judaico, que não é o sacerdócio pleno,
mas eles existiam de forma parcial. Isso pode ser provado quando Cristo, quando ele vai falar sobre o matrimônio, né, Jesus ele cita Gênesis, né, ele fala, olha, os dois se tornarão uma só carne, né? Só que Jesus ele restaura a dignidade original do matrimônio, porque ele fala assim, olha, pela fraqueza, pela dureza dos vossos corações, né, foi tolerada na lei de Moisés a prática como o divórcio, mas o divórcio ele não é pleno, não é o ideal. Ou seja, o que Jesus está falando? Olha, existia um matrimônio aí no Antigo Testamento, existia, vocês se casavam e tal, mas não era um matrimônio que o sacramento total, é uma verdade ainda parcial, que só se tornou total com a instituição por Cristo, né, desse sinal eficaz da graça. Então, começando especificamente a aula de hoje, a gente vai falar sobre a penitência e a unção dos enfermos, né, constantemente chamados de sacramentos da cura. São sacramentos que relacionam com a cura, tanto a penitência quanto a unção dos enfermos. Primeiro, o sacramento da penitência, né? Penitência vem do latim, né? Penitência significa arrependimento. Outra palavra que a gente usa muito é a confissão. A confissão é o ato, né? É o ato pelo que eu exerço o sacramento da penitência, mas eu posso também chamar de sacramento da confissão também, não tem problema nisso. E confissão vem da união de duas palavras em latim, que é conhecimento, né? Esse com, e depois fatere, né? Que é admitir. Então, eu me conheço e admito, confesso, né, os meus pecados. E aí você pode pensar, pô, Mateus, eu fui batizado, os meus pecados foram todos perdoados. Mas por que existe a confissão? Por que eu preciso me confessar se, teoricamente, pelo batismo, apaga todos os meus pecados? Pô? Então, por que eu preciso me confessar? Não, porque você, por mais que o batismo perdoe todos os seus pecados, você ainda tem uma coisa chamada concupiscência, né? Os medievais chamam de fomes peccati, né? Uma fome do pecado. São as consequências do pecado original. O pecado original, como dívida, é apagado pelo batismo, mas a concupiscência é essa permanente vontade, essa consequência do pecado que a gente tem que combater e lutar, essa tendência negativa que há no ser humano. E o sacramento da penitência, portanto, é a forma que eu consigo manter essa plenitude do batismo, né? É um sacramento de cura, por isso que é um sacramento de cura, um sacramento que ele possibilita a redenção humana constante. Então, quando você erra, você é perdoado. Então, o sacramento da penitência é o exercício pleno da misericórdia de Deus, né? E aí você pode ter pensado aqui, quando a gente fala da palavra confissão, de uma obra muito famosa de Santo Agostinho, né? Que é o livro Confissões. Esse livro é muito interessante porque ele é um marco, não só um marco teológico, mas ele também é um marco filosófico, porque alguns filósofos dizem que é a primeira autobiografia no sentido completo, é essa autobiografia de Santo Agostinho. Se vocês forem ler esse livro, eu recomendo a todos que leiam, Santo Agostinho examina desde a sua infância até a sua maturidade, a toda a sua vida, ele contando como um narrador, né, toda a sua vida, até seus pecados da infância, seus pecados mínimos ali. Ele falava que quando ele era novo, né, que ele pulava lá no vizinho do lado para roubar as frutas do vizinho, né? Esses pequenos pecados, ele já percebendo essa concupiscência já desde novo, né? Depois de Santo Agostinho teve uma adolescência, uma juventude até na idade adulta, ele ainda não se converteu plenamente, a conversão dele foi muito tardia. Ele faz toda essa análise da sua alma. Então é um livro que representa muito o que é esse exame de consciência, é esse olhar interior a mim, esse olhar que eu me coloco tanto como um narrador da minha vida, né? Ao mesmo tempo que eu sou um narrador, eu sou aquele que conhece e o objeto conhecido, propriamente dito. Então, quando eu observo um objeto, sou eu, meu eu, olhando para fora para um outro objeto, um outro, né? Um eu com o outro. A confissão, o exame de consciência, é esse olhar interior, é eu olhando para mim mesmo. O que é bonito nisso? Porque não há ninguém no mundo que me conhece a minha consciência, ninguém tem um acesso à minha consciência como eu tenho acesso a essa consciência. Então, é um exercício próprio da humanidade, da razão humana, né, da completude humana. Eu examino a mim mesmo. Por isso que a gente pode perceber que a confissão, ela não é só um tribunal, né, uma ideia de tribunal, mas é um exercício terapêutico, né? Se você for perceber que as práticas, né, a psicologia, ela se desenvolve muito depois, é uma coisa praticamente moderna, a psicologia, né, as terapias, etc. Mas, no fundo, a confissão, ela já é o exercício dessa terapia. Todas as formas de terapia são nessa ideia de diálogo com o interlocutor que tenta direcionar você para uma abordagem, para um autoconhecimento. Todas elas partem principalmente dessa relação. E tanto do ponto de vista divino, quanto do ponto de vista humano. Divino por quê?
É o ponto de vista existencial. Eu estou falando com aquele que é autor da vida, Deus. Estou falando também comigo mesmo, com a minha consciência. Eu direciono, eu tenho sinceridade, isso me faz evitar a loucura. O que é a loucura? É um desvio da realidade. Então, a confissão, ela leva à realidade, é uma assunção da realidade em nós. Só que aí uma pergunta que poderia fazer, poderia pensar assim, cara, Matheus, você está falando que a confissão, né, esse exame perante a Deus, mas, cara, Deus é onisciente, ele conhece tudo, por que eu tenho que me confessar com Deus? Ele me conhece muito mais do que eu vou fazer, eu, um mero mortal, vou fazer um exame sobre mim mesmo, claro que me conheço, mas Deus já sabe de tudo, por que eu tenho que falar para ele? E isso que é o ponto principal, né? O exercício da confissão é um exercício de humildade do ser humano e é um exercício da bondade de Deus que permite que nós exerçamos o nosso livre-arbítrio em contar nossa própria história. Deus nos ouve. Deus que é onisciente, Deus sabe de tudo. Ele nos ouve. E a partir disso, ele não só ouve, quanto dialoga conosco por meio desse sacramento, para que a gente corrija aquilo que está equivocado e exerçamos todas as nossas potências, para que a gente seja um ser humano perfeito. Aí você pode falar assim, né? Mateus, isso não existe, ser humano perfeito não existe, né? Todo mundo tem seus defeitos. Essa é uma visão muito equivocada do termo filosófico da perfeição. O que Aristóteles falava que é a perfeição? A perfeição é o exercício de todas as potências daquele ente. Então, se eu tenho a potência de ser algo, quando eu coloco essa potência em ato, eu estou exercendo a perfeição. Então, a perfeição não é algo inalcançável. A perfeição humana é algo alcançável, porque é justamente o cumprimento das nossas potências pessoais. Se eu tenho uma capacidade para ser advogado, um bom advogado, e não exerço essa capacidade, eu não estou sendo perfeito. Mas se eu exerço no máximo daquilo que eu posso, eu ajo em perfeição, a perfeição do seu sentido humano. O grande problema é que muitas vezes as pessoas querem a perfeição divina no humano, né? O que é impossível, né? O que gera uma perversão total, um problema que pode encadear uma depressão profunda, né? Você não é onipotente como Deus. É uma visão, por isso que a confissão é uma visão realista de si mesmo, um olhar sincero e real perante si mesmo. E é por isso que o requisito desse olhar, dessa consciência, como faz Santo Agostinho nas Confissões, é essa sinceridade. A sinceridade é uma postura que nega a mentira, é uma postura que assume a verdade como ela é, como ela foi. Uma postura sincera é uma postura de respeito à verdade. Quando eu olho minha consciência, eu posso mentir para mim mesmo. Eu posso interpretar as coisas de forma mentirosa. Quando eu faço isso, eu estou negando uma verdade que existiu. E isso gera efeitos em mim. E aí a gente chega num conceito que é a duplicidade de vida, ou a multiplicidade de vida. O que é isso, Mateus? Vocês já devem conhecer alguém, ou às vezes até nós mesmos, que em cada lugar, cada ambiente, a gente é uma pessoa diferente. Na igreja eu sou uma pessoa, nesse grupo de amigos eu sou outra, com a minha família eu sou outra. Olha, isso é uma loucura. Isso é uma verdadeira falta de sinceridade consigo. Um ser humano saudável, ele tem uma unidade de vida. E quando a gente vive tanto uma vida religiosa e uma vida de pecado ao mesmo tempo, a gente gera essa duplicidade, que no fundo é a receita para o fracasso, a receita para o problema, para a depressão, para a infelicidade. Nós temos que exercer essa unidade, nós temos que ser unos, uma pessoa só, não múltiplas personalidades. E aí São José Maria, ele fala na homilia, amar o mundo apaixonadamente, ele fala assim, muito bonito essa parte da homilia, não, meus filhos, não pode haver uma vida dupla, não podemos ser como esquizofrênicos se queremos ser cristãos. Há uma única vida, feita de carne e espírito, e essa é que tem de ser, na alma e no corpo, santa e plena de Deus, desse Deus invisível que nós encontraremos nas coisas mais visíveis e materiais. Não pode haver uma vida dupla, porque isso gera efeitos claros na nossa vida humana. E a confissão sacramental, ela é justamente, por ser sacramento, essa graça eficaz para a realização desse exame pessoal à nossa consciência. E após esse exame, eu assumo quem eu sou verdadeiramente perante Deus por meio do sacramento, que é
que ali Deus está instituído pela pessoa do sacerdócio, eu alcanço a graça eficaz ex opere operato do perdão. E aí, vamos fazer uma distinção. Porque tem algumas pessoas que vão perguntar assim, mas eu não posso pedir perdão diretamente para Deus? Por que eu tenho que ter a confissão? Por que eu tenho que ir lá no padre, confessar, falar com o padre vai ficar sabendo dos meus pecados, pô, o padre é um ser humano como eu, por que eu preciso desse padre para poder me confessar? Eu posso falar diretamente com Deus. Aí você pode responder assim, não, perfeitamente, você pode se confessar diretamente com Deus, pode. Só que a sua confissão diretamente com Deus, ela vai depender de uma coisa. Ela tem que ser uma contrição perfeita, perfeitíssima. Por quê? Você tem que ter a sinceridade profunda, a aversão total ao pecado, a aversão total ao pecado venial e mortal, de que você não voltará a pecar, é absoluta. Digo, essa contrição é muito difícil de ser alcançada. Muito difícil de ser alcançada, porque nós somos falhos. Essa confissão perfeita é própria de santos. Muitas vezes também própria de uma vida espiritual profunda. E aí que entra a confissão como sacramento. O sacramento é ex opere operato. Para fazer a confissão perante o padre, instituído, o padre ali que representa Cristo, porque ele recebeu um sacramento chamado Sacramento da Ordem, que a gente viu na aula passada, ele age em pessoa de Cristo, em persona Christi, o padre representando Cristo, ali quando você está confessando, você está conversando com Cristo por meio do padre, assim como o batismo é realizado pelo meio da água, o padre representa a pessoa de Cristo. Não é exigida essa contrição perfeita, mas uma contrição imperfeita. Você fala, pô, Mateus, imperfeito, esse nome é feio, né? A gente pode chamar também de atrição. O que é essa atrição? Não é, eu não preciso dessa aversão total, perfeita ao pecado. Eu preciso propriamente de um temor, pelo menos um temor do castigo, que os teólogos chamam. Eu preciso ter me arrependido. Não sei se esse arrependimento é profundo, não sei se amanhã eu vou voltar a pecar, não sei se minha alma está plenamente, chegou num estado de santidade que eu tenho essa certeza dessa confissão, mas por conta do sacramento, Deus ele vem e complementa essa falta, essa imperfeição que há em mim por meio do sacramento, que é ex opere operato. Essa é a beleza da confissão. E para isso, para uma confissão ser bem feita, é preciso o exame de consciência, que é justamente esse olhar interior, esse exercício anterior de olhar para mim mesmo, de querer ser esse eu que Deus quer que nós sejamos. Esse olhar interior. Um amigo uma vez falava para mim, Mateus, Deus tem um plano A, B, C, D, E, F, G, H, assim vai para você, né? Então, o plano A é o Mateus top, né? O Mateus ideal, né? O Mateus que, pô, vai ser santo, vai cumprir plenamente. O B é o Mateus que deu umas escorregadas, né? Mas confessou. Tem o Mateus C também, que, pô, escorregou muito, mas, cara, vamos salvar esse cara no fim da vida. E Deus, ele vai dando, ele está sempre adaptando a nossa vida, mesmo que a gente não cumpra todas as nossas potências, Deus está sempre tentando nos salvar, sempre dando alternativas, né? E esse Cristo que nos conhece por inteiro, respeita a nossa liberdade, por meio desse sacramento, ele realiza a misericórdia. E a gente pode pensar que esse sacramento está muito presente naquela parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, que o filho ele sai, né? Fala, vou pegar a minha parte da herança, vou vazar aqui, né? Vou gastar todo o dinheiro do meu pai, aquilo que me cabe, né? E aí ele gasta com bebedeira, né? Com mulheres e tal. E aí o que acontece depois, né? Acontece a miséria. Ele cai em si, ele perdeu a dignidade, ele gastou todo o dinheiro, tudo aquilo que era bom, ele gastou. E aí ele está no meio dos porcos, no meio da lama, está comendo a comida dos porcos porque não tem mais dinheiro. E aí esse filho cai em si. E a reflexão dele é, caramba, me arrependi, né? Olha, gastei tudo que eu tinha e, cara, vou voltar para o meu pai, porque pelo menos ele vai me receber entre os funcionários dele, né? Porque para trabalhar aqui comendo essa comida do porco, eu trabalho com meu pai, que trata os funcionários muito bem. Quando ele volta, o pai recebe-o com um abraço profundo. Esse abraço do pai, e o filho, antes mesmo do filho falar qualquer coisa, representa essa misericórdia de Deus, que é uma misericórdia total. Essa misericórdia de Deus está sempre disposto a perdoar. E essa misericórdia é exercida por meio da absolvição. O padre, quando ele dá a fórmula da absolvição, ele não vai falar para você, olha, você... fazer um julgamento sobre você, olha, você está tudo errado. Não, ele vai simplesmente falar a fórmula da absolvição. O que ele pode falar é um aconselhamento, né? Olha, meu filho, o que você pode fazer para não pecar mais, né? Pode te dar um esporro, né? Pode te dar uma chamada de atenção, mas nunca essa absolvição tem condicionais. É uma condição plena, é uma absolvição plena.
a uma absolvição perfeita. Né? Isso que é a beleza do sacramento. O ministro do sacramento é o sacerdote, né? Recebeu o ministério da ordem. Existe os requisitos do sacramento, é essa contrição dos pecados, como falei, pode ser uma contrição imperfeita, a confissão, que é o ato em si, eu falar esses meus pecados, que muitas vezes a gente não sabe como realiza uma boa confissão. A boa confissão é aquela que especifica o tipo do pecado, ó, pequei contra a castidade, depois você especifica, ó, pequei com a castidade por conta desse ato aqui, e depois a quantidade. Aqui você tem a confissão perfeita, somente isso, né? Você não precisa falar, olha, eu estava um dia na casa de não sei quem, aí veio fulano e falou com ciclano. Não, você está perdendo tempo, né? Então, é a espécie do pecado, especifica um pouquinho e a quantidade, né? E a circunstância, somente se essa circunstância for relevante para mudar o peso do pecado. É justamente isso. E no final, existe a satisfação, né? Que o padre te dá uma penitência para você cumprir, para que seja feita a completude do sacramento. Algumas pessoas falam, a penitência, ela é um requisito para a confissão? A resposta é o seguinte: a confissão, quando o padre te absolve, você está perdoado, né? A sua pena eterna está perdoado. A satisfação, ela é para cumprir as penas temporais. Então, não quer dizer que é desprezível, você tem que fazer a penitência. Né? É um requisito você fazer essa satisfação, né? Você cumprir a penitência que o padre te deu. Inclusive, se você não cumprir, você tem que confessar depois na outra confissão. Então, tem que cumprir, levar a sério a satisfação, apesar de não ser um requisito para o perdão das penas eternas, tá? Agora a gente vai falar sobre a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é um sacramento que está presente, se a gente pegar a carta de Tiago, capítulo 5, vai dizer assim: está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá, se ele cometeu pecado, se ele é um perdoado. Eu acho que não tem um sacramento, a não ser a Eucaristia, né, que está pleno lá, né, isto é o meu corpo, né, está evidente, como a completude de descrição como tem a unção dos enfermos aqui nessa carta de Santiago. Está, né? Perfeito, o sacramento está todo descrito aqui, né, nas escrituras. Né? E é importante a gente sempre lembrar, muitas vezes a gente quer, olha, esse sacramento, né, esse sacramento está na Bíblia, onde está a previsão? Existe a previsão de todos os sacramentos na Bíblia. Mas o mais importante é você compreender aquilo que a gente já viu numa aula passada, que a Bíblia, as Escrituras, é a tradição escrita, existe a tradição oral. Então, os sacramentos é um entendimento da igreja, esses 7 sacramentos, sobre coisas instituídas por Cristo, porque essa igreja é justamente a manifestação, é o grande finale da pessoa de Cristo. Então, a igreja, com a sua inteligência, desde a igreja primitiva, realiza esses atos sacramentais. E não é diferente com a unção dos enfermos. Então, a unção dos enfermos é esse último, geralmente é esse último sacramento, as pessoas que estão doentes, em estado de emergência, de urgência, que recebem esse óleo, né, que geralmente é o mesmo óleo da crisma, né, que tem uma função, tanto uma função de perdão dos pecados, por isso que esse sacramento ele vem geralmente acompanhado de uma confissão, né, é importante que seja acompanhado, mas se a pessoa já estiver fora de consciência, entende-se ali, né, que o sacramento pode ser ou não suficiente, né, fica nesse estado de dúvida, mas também serve esse sacramento para mostrar a presença de Deus nesse momento mais difícil de uma vida humana, que pode ser esse sofrimento final, né, perto da morte, uma doença específica. Então, o sacramento que também dá efeitos humanos, materiais, dá força para aquela pessoa. O sacramento ele combate ali aquela tentação da pessoa se entregar, né? A pessoa ali, pô, vou me entregar à tristeza aqui, né? Estou aqui numa situação de cama. Não, dá força para aquela pessoa, dá significado ao sofrimento, para aquela pessoa tente compartilhar a dor ali com a pessoa de Cristo. E os requisitos desse sacramento é justamente essa unção de óleo feita pelo sacerdote, né? O ministro ordinário, só existe um ministro que é o sacerdote. Então, não sei se vocês já viram, quando falam, olha, o padre, vamos chamar o padre para fazer a extrema unção, né? Justamente o padre vai lá, geralmente o padre dá um foco, sempre tem na paróquia um padre que já tem essa incumbência, e aí o padre vai lá para dar a unção dos enfermos, seguido da confissão, para a pessoa ficar mais garantida ali, né? Pelo menos o purgatóriozinho já garantido, né? Com uma confissão, uma unção dos enfermos, e é essa graça especial que é composta desse sacramento. É necessário que a pessoa, para receber a unção dos enfermos, seja batizada, né? É por isso que, geralmente, se a pessoa quiser receber a unção, não for batizada, o padre batiza,
o padre realiza unção dos enfermos, e, se possível, celebra até uma mini missa ali, né? Confessa a pessoa, celebra uma mini missa ali, da Eucaristia, para que seja feita integralmente ali, naquele último respiro ali, a pessoa pode ser salva ali nos últimos minutos, né? E é um sacramento que não dá aquele caráter indelével, ou seja, você pode receber a unção dos enfermos mais de uma vez, isso não tem problema. Sempre que existe uma situação de urgência, a pessoa pode receber de novo. Que a gente finaliza essa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai começar aí sobre os mandamentos, a parte final do curso. Vou abrir agora para perguntas aqui para vocês.